Meus irmãos, graças a Deus por esta leitura inserida no livro do profeta Daniel. Daniel, ele se classifica, está na grade dos profetas maiores, porque ele está nas grades dos profetas maiores. Isto porque o seu livro tem um percentual de maiores capítulos. Os profetas menores têm uma escrita menor, então por isso existem os profetas maiores e os profetas menores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então Daniel, ele se classifica nessa grade de profeta. E falar de Daniel, irmãos, é falar de um homem que deixou o seu referencial para todos aqueles que fala e narra sobre a sua história, narra sobre a sua vida. Os irmãos sabem que Daniel, ele foi levado, ainda jovem, ainda moço, para dentro de Babilônia. Daniel, ele viu o seu povo, ele viu a nação a qual ele pertencia, está sendo levado cativo para dentro de Babilônia. E Daniel, ele teve o privilégio de poder estar dentro do palácio do rei. A saber, na época, o grande rei, o rei Nabucodonosor, ele selecionou jovens que tivessem sabedoria, conhecimento e viessem se destacar mais do que os outros. Esse Daniel, ele se destaca, irmãos. Ele tem um espírito de excelência diferente dos outros jovens que estavam ali participando daquela seletividade. Nós somos sabedores que no início do livro de Daniel, Daniel já começa a enfrentar obstáculo. E vale dizer aqui esta noite que a vida de Daniel sempre foi uma vida regada de oração. A vida de Daniel sempre foi uma vida regada de jejum, de compromisso, de intimidade com Deus. Por que não dizer logo no início que ele está lá dentro de Babilônia, ele enfrenta o desafio. Qual é o desafio? Ele não aceita a comer o manjar do rei. Ele não aceita a proposta que o rei havia dado para aquele jovem, num período de 10 dias. O que é que Daniel vai fazer? A Bíblia descreve que ele assenta no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. E Daniel, ele vai fazer a proposta para o eunuco. O que era o eunuco? Era uma espécie de pessoas que estavam ali acompanhando aqueles jovens para poderem ser tratados, para se apresentar ao rei. E Daniel vai dizer: no espaço de 10 dias eu não vou comer. E nesse espaço de 10 dias vocês vão perceber que eu vou estar mais bonito, eu vou estar mais robusto do que esses jovens aí que vão estar se alimentando com o manjar do rei, com aquilo que o rei queria oferecer. Por que Daniel não quis, irmãos? Daniel sabia que ali era algo oferecido aos deuses pagãos, aos deuses da Babilônia. Logo, ele, conhecedor da palavra, ele, como um conhecedor da onde ele veio, ele sabia que ele não poderia se misturar, ele sabia que não poderia se contaminar. Ele diz: eu vou assentar no meu coração. O que é isto? Isto é postura. Isto é o discernimento de saber se o que ele vai fazer é certo ou se é errado. Então a gente observa que Daniel, ele começa a se destacar ali dentro de Babilônia. A maior parte da vida de Daniel ele vivenciou em Babilônia. A Bíblia não me dá respaldo para dizer que Daniel, após o povo sair do exílio ali de dentro de Babilônia, se ele foi também junto. Não me dá respaldo, mas a Bíblia me dá respaldo para dizer, embasado neste capítulo que nós lemos, que Daniel vivenciou a maior parte da sua vida dentro de Babilônia.
mas só que Babilônia não vai contaminar Daniel. Babilônia não vai envolver Daniel. Babilônia não vai mudar o coração de Daniel para adorar outro Deus. Por quê? Porque Daniel sabia de onde ele veio, sabia do Deus que ele servia, sabia do Deus que ele serve. Por isso ele tinha um compromisso com Deus. E aí a gente vai ver na Bíblia que esse Daniel ele vai ganhando notoriedade, pastora Jaciara. Seu nome começa a ganhar destaque dentre os outros. Se nós observarmos, havia 120 províncias do palácio do rei. E dentre essas 120 províncias, havia 3 príncipes. E no meio desses 3 príncipes, um deles era Daniel. E o rei queria fazer o quê? Eu tenho que promover este homem. Eu tenho que colocar ele como linha de frente. Eu tenho que colocar ele na frente desses outros. O que foi que fizeram? Lançaram uma proposta e disseram: olha, nós já olhamos a vida deste homem. Daniel era um homem irrepreensível, irmãos. Porque quem vive em oração, quem vive em jejum, quem vive conectado com Deus, não vai ver brecha, não vai ver lugar. O diabo só encontra brecha na minha vida, na sua vida, se eu e você, nós não tivermos conectado com Deus. Se eu e você, nós não tivermos em comunhão com Ele. Mas se nós estivermos buscando a Ele, se nós estivermos, aleluia, clamando a Ele, o diabo vem, mas não encontra brecha. Por quê? Porque a minha vida, a sua vida vai estar preenchida por Deus. O que é que eles fazem? Não vemos nenhuma falha neste homem. E a única falha que nós vamos encontrar é no Deus que ele serve. Nós vamos fazer um decreto e vamos levar até o rei. Qual é o decreto? Quem clamar e quem pedir no período de 30 dias a qualquer um outro, a não ser o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Mas só que esse Daniel, ele era um homem que vivia uma vida de oração. Daniel, quando ele ouve que o edito foi feito e que o rei assinou, ele vai para dentro do seu quarto, ele vai para casa, e a Bíblia diz que ele abre a janela em direção a Jerusalém, e ele vai fazer o que ele gostava de fazer. E o que é que Daniel gostava de fazer? Ele gostava da oração, ele gostava da busca, ele gostava de estar orando ao Senhor, ao ponto da Bíblia dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Agora pare para pensar aí, irmãos. Daniel, com a responsabilidade que tinha na corte, com o dever que tinha, ele ainda tinha tempo, pastora Jaciara, para orar 3 vezes ao dia. A vida de Daniel era oração, oração de manhã, oração de tarde e oração de noite. Esta era a vida do homem. E era um homem que teve intimidade com Deus. Porque quem vive uma vida de oração vai viver uma vida íntima, recata com Ele. O que é isso? A partir do momento que as coisas estão escuras, a partir do momento que as coisas não se revelam, Deus revela para quem ora. Aleluia. Sabe por que no nosso meio, muitas das vezes, pastora, nós não vemos mais Deus revelar, nós não vemos mais Deus falar? É porque está faltando oração, está faltando busca, está faltando jejum. Para Deus abrir os céus e rasgar aquilo que está em oculto. Aí esse Daniel, ele ouve este edito, vai orar 3 vezes, lançam ele na cova. A cova não mata Daniel. Por que não mata Daniel? Porque Daniel, ali naquele momento, eu já vi alguns pregar e dizer que Daniel não foi comido pelo leão, porque Daniel estava jejuando, estava orando, e a carne dele estava queimada. Nada disso. O que fez Deus enviar um anjo e fechar a boca do leão está na Bíblia. Quando o rei Dário vai lá pela manhã, o rei Dário também jejuou porque gostava de Daniel, sabia que era um homem de Deus, sabia que tinha intimidade, tinha comunhão. Aí ele vai lá de manhã em brado e diz: Daniel, Daniel, dá-se ao caso de que o Deus a quem você serve continuamente pode te livrar da boca do leão, da cova dos leões. Aí Daniel lá de baixo
anjo vai bradar e vai dizer: ó rei, vive para sempre, que Deus encontrou inocência em mim. O motivo pelo qual Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão é porque Daniel estava inocentemente ali. Não havia motivo para ele ir para a cova. Jogaram na cova, mas só que Deus disse: você vai para a cova, mas na cova eu te livro, aleluia, porque eu vejo a sua oração. Aí a vida de Daniel está sendo acompanhada. Através disso, Deus é exaltado dentro de Babilônia. E além de Daniel estar ganhando notoriedade em uma nação pagã, Deus também está sendo exaltado. Aí ele vai ganhando notoriedade ao longo da sua caminhada. E aqui nesse capítulo, irmãos, de número 10, Daniel já está velho. Daniel já está velho. Porque o capítulo 9 e o capítulo 10, ele é uma junção, é uma harmonia. Daniel já está velho. Eu não sei dizer bem quantos anos Daniel tinha aqui. Vamos lá, raciocine comigo. Daniel foi jovem para dentro de Babilônia, aproximadamente entre os seus 17, 18 anos, nessa média. E o povo que vai para dentro de Babilônia, Deus disse: vocês vão levar 70 anos no cativeiro. Então podemos calcular aí entre os seus 86, 90 anos, não sei. Só sei que é essa média. Calculado no que Deus disse. Vai passar 70 anos aonde? No cativeiro. Só que Deus, Ele fala que vai passar 70 anos no cativeiro, mas só que Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer uma promessa. Qual é a promessa? Que passados os 70 anos, eu vou trazer o meu povo de volta para o lugar de origem, para dentro de Jerusalém, para a casa da adoração, para o lugar da comunhão. Você perdeu o da glória. Deus está dizendo que meio esta luta, neste cativeiro e nesta prova, eu vou trazer você de volta para o lugar de origem. Para quê? Para você me adorar, para você me exaltar. Aí ó, Daniel, eu não sei se está no palácio, se está em casa. Chega um momento que ele diz assim, ele vai calcular, ele vai raciocinar acerca do tempo que Deus falou por intermédio de Jeremias, porque eles eram profeta contemporâneo. E aí ele vai dizer, já tem aproximadamente 70 anos e ainda Deus não tirou o seu povo do cativeiro. Mas só que Deus disse: o povo vai, mas eu vou arrancar. Porque a Bíblia diz: Ele é o mesmo que tem poder para dar e tem poder para tomar. Ele é o mesmo que tem poder para permitir e tem poder para não permitir. Foi o que Ele fez com Jó. Aleluia, permitiu que passasse pela prova, pela luta, pela aflição, mas no final lá Deus tira o cativeiro de Jó. Aí ó, Daniel raciocina e diz: o que é que eu vou fazer? Ó, Daniel está velhinho. Daniel está velhinho. Mas só que Daniel não deixou as práticas que ele tinha. Qual era as práticas dele? A prática da oração. No capítulo de número 9, a oração de Daniel é uma oração poderosa. Por que uma oração poderosa? Porque ele vai se classificar no meio daqueles que pecaram, que erraram, embora que Daniel, ele não. Ele se coloca no meio. Ele poderia dizer: eu sou aqui o segundo homem daqui de Babilônia, eu não tenho mais nada a ver com este povo. Por isso que é a oração intercessória de Daniel. O que é que ele vai fazer? Ele vai rogar a Deus, vai clamar a Deus, confessando primeiro seus pecados. Porque não tem como iniciar a oração pedindo não. Primeiro se inicia confessando o pecado. Primeiro se inicia a oração, se humilhando na presença de Deus, para depois começar a pedir a Ele. Aí ele vai fazendo a oração, clamando
exaltando a Deus, e ele vai dialogando com o Senhor. E Deus vai fazer o quê? Deus vai abrir os céus para Daniel. Porque quem ora, o céu se abre, irmão. Sim ou não? Quem ora, o céu se abre. Sim ou não? Deus disse no livro das Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu vos ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus, e estarão abertos os meus olhos a este lugar. Aí o céu vai se abrir para Daniel. Aí o texto diz: no ano terceiro de Ciro. Quem foi Ciro, irmãos? Ciro foi o grande rei da Pérsia, do Medo Persa. Ele que venceu Babilônia, ele que tomou Babilônia. E a Bíblia descreve aqui que no ano terceiro de Ciro, esse Daniel, ele teve uma grande visão. Só que para ele ter a visão, ele está dizendo, a Bíblia descreve que ele levou 3 semanas fazendo o quê? Orando e jejuando. E qual era o propósito aqui, irmãos, da oração de Daniel? Qual era o propósito aqui do jejum de Daniel? Eu quero uma resposta de Deus acerca da promessa que ele falou. Porque cada um de nós aqui às vezes tem uma indagação acerca das promessas de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Senhor, já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 20 anos, e o Senhor nunca mais falou nada, o Senhor nunca mais disse nada. Aleluia. Às vezes, irmãos, Deus não fala nada, sabe para quê? Para ver se nós ativa, aleluia, o sensor da oração, o sensor do jejum. Para quê? Para poder buscar a presença dele e, aleluia, para ele se revelar novamente para nós. Porque Deus promete, mas só que tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Deus promete, mas eu tenho uma parte que é eu que tenho que fazer. Qual é a minha parte? Eu tenho que estar no lugar certo, eu tenho que estar na posição certa. Para quê? Para que Deus ele venha se revelar para mim. Aí ó, Daniel tem a visão. E qual é a visão que ele tem, irmãos? Ele tem uma visão de um ser, parecendo que a mesma visão do ser que Daniel viu foi a visão de que João viu na ilha de Pátimo. E a Bíblia descreve que quando Daniel tem esta visão, faltou nele forças, faltou nele vigor. Mas faltou força e vigor, não foi porque do jejum, foi porque da glória que ele estava vendo, foi porque da manifestação do ser celestial que estava se apresentando para ele. Porque todas as vezes que Deus se manifesta para nós, irmãos, não tem como nós ficarmos de pé. O peso da glória, aleluia, nos leva para baixo. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é sinal de reverência, de reconhecer que nós estamos diante de um ser grande, de um ser poderoso. Aí falta força em Daniel. Ele fica emudecido, sem força, sem ânimo. E o anjo vai aparecer lá para quê? Para poder falar com ele. Porque quem ora vai ouvir a voz de Deus. Quem busca vai ouvir a voz de Deus. Você perdeu de dar um glória. Quem vive uma vida de oração, quem vive uma vida de busca, vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir a voz de Deus. Por que vai ouvir a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador de todo aquele que busca. Deus é um ser educado, pastor Raimundo. Por que um ser educado? Já pensou você ficar falando com alguém? Daniel está 21 dias no propósito. Diga comigo, Daniel está 21 dias num propósito, falando com Deus,
falando com Deus. A oração é isto. Tem hora que nós só faz falar, e Deus fica só ouvindo, e a gente pensa assim, que Deus não está nos ouvindo. Mas só que é mentira do diabo. Deus, Ele ouve, e além de Ele ouvir, Ele é educado. Aí qual é a educação de Deus? Você está orando, né? Você está pedindo, não é? Agora eu vou responder a sua oração. Daniel, ele está orando num compromisso, num propósito de 21 dias. Ele vai descrevendo a forma como ele viu o anjo, como ele viu o ser. E o anjo vai dizer para ele: Daniel, não temas. Ó, isso aqui é muito lindo, irmãos. Versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Deus, através do anjo, daquele que foi enviado para ir lá falar com Daniel, está descrevendo, está dizendo: homem muito desejado. E sabe o que é isto? Homem desejado por Deus. Porque Daniel, ele era um homem que estava fazendo aquilo que Deus se agradava, aquilo que Deus gostava. E todas as vezes que a gente faz aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus se agrada, aleluia, ele deseja, ele não vomita, porque só deseja aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Aí vai dizer para ele aqui, ó: estais atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Por quê? Porque Deus estava enviando alguém de lá de cima para aqui para baixo, para poder enviar a mensagem. Você sabe o que aqui Deus estava falando no meu coração? Todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente busca, Deus tem uma mensagem para poder entregar. Quem acredita nisto? Quem acredita que Deus tem uma mensagem para poder entregar a você aqui esta noite? Deus tem uma mensagem para mim e para você. E a mensagem de Deus para mim e para você é: tenha bom ânimo. Por que tenha bom ânimo? Porque esta sua oração, este seu jejum que você está iniciando, hoje já é o 4º dia, ele está dizendo: vai ter resposta, vai ter resultado. Por que vai ter resultado? Porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ó o que ele vai dizer: e falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Quem já teve essa sensação aqui, irmãos? De você estar na oração, você está buscando a Deus. Oh, irmãos, eu na segunda-feira estava na sede, o pastor estava pregando uma mensagem, e o Senhor me fez recordar, pastora Jaciara, o tempo que eu levava pastor Raimundo, 3 horas, 2 horas e meia. Acabava a consagração, a escola dominical de domingo, e eu ia para a oração em casa. Minha mãe dizia: vem comer, menino. Vem comer. E eu ali orando, suando igual um cuscuz. E já a hora que parecia que eu estava subindo com a oração. Você sabe o que é isso? Você está na terra, mas o seu coração está no céu. Deus quer isso conosco novamente, irmãos. Ele quer isto conosco novamente. Os pés na terra, mas o coração no céu. Aleluia. Está aqui na terra, mas está com o pensamento nas coisas de cima. Daniel estava trêmulo, sem forças, porque ele estava diante da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que trema os céus e trema a terra diante dele. Aí, ó,
Observe isso aqui. Então me disse: não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E vai apertar um pouquinho aqui, viu? Daniel, desde o primeiro dia que ele colocou no coração dele: eu vou entrar em oração, nesse propósito, nesse objetivo. Deus já havia até terminado e enviado o anjo, mas só que a Bíblia descreve que o príncipe dos persas, o que é isso aqui, irmãos? O príncipe dos persas é uma espécie de potestade. Para quem não sabe, em cada região, de cada país, de cada lugar, existe um principado. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isto é um demônio grande, um ser grande. Eu já vi. Ele é grande. Isto é um principado que fica nas regiões celestiais. Para quê? Para impedir a bênção chegar a mim e a você. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele disse: nos demais, irmãos meus, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa resistir às astutas ciladas do diabo e contra as potestades que habitam nos lugares celestiais. Ou seja, a partir do momento que eu e você, nós estamos no propósito de buscar a Deus, de estar clamando a Deus, nós começamos a entrar em um conflito, em uma guerra espiritual. E toda guerra não se vence da noite para o dia, não, irmão. Tem crente que começa, a pastora Jaciara, como a senhora da oração aqui disse, hoje é o 4º dia, aí muito diz assim: não está acontecendo nada, não estou vendo nada, eu vou desistir, eu vou parar. Deus está dizendo: continue, porque eu vou enviar reforço para poder te dar vitória. Aí o anjo vai dizer: desde o primeiro dia. Isso aqui é muito lindo. Daniel estava jejuando e orando. 21, me ajude, 21. Só que o anjo veio. Por isso que eu disse que vai apertar. O anjo vem, pastor, não é simplesmente pela causa dos 21 dias de jejum, de oração, não. O anjo vem por causa das palavras de Daniel. Primeiro, a Bíblia descreve que foi ouvida as suas. E depois o anjo vai dizer que veio por causa das suas. Então não veio por causa do jejum. Veio, por isso que eu disse que vai apertar. Veio por causa da forma como se estava pedindo. Você está entendendo isso aqui? O segredo não está simplesmente em pedir, é como se pede a Ele. Porque infelizmente, às vezes a gente pensa que Deus é o nosso. Deus, o Senhor tem que me dar, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, meu irmão, não, minha irmã. Tem que pedir se humilhando, tem que pedir clamando a Ele com humildade. Chega por baixo para Ele te colocar por cima. Aleluia, aleluia. O anjo disse que veio por causa das suas palavras. E qual é as palavras que nós estamos colocando nas nossas orações, irmãos? Como é que nós estamos orando? É a Bíblia quem diz. A Bíblia diz: pedir e não recebe, porque pedes. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Então o segredo aqui de Daniel é as suas palavras. Porque às vezes a gente pede, mas pede de uma forma grossa. Você quer ver uma coisa? Um filho vai pedir algo ao pai. Se ele chegar na arrogância, se ele chegar na brutalidade, se ele chegar com uma falta de respeito, você acha que o pai vai dar para ele? Não. Mas quando o filho ou a filha chega: ô painho, ô maninha, o senhor pode, a senhora pode. Aí derrete o pai, derrete a mãe. Assim é com ele também, irmãos. Assim é com ele. Assim é com o nosso Pai dos céus. Quando a gente chega se derramando na
presença dele. Aí a gente chama ele para perto. O segredo está na forma como nós estamos pedindo a ele. Porque tem pessoas que pedem e não recebem nada. Mas ele está dando a senha para mim e para você aqui esta noite. Peça na humildade, peça na humilhação. Aleluia. Este 21 dias, ele quer 21 dias de humilhação. Ele quer 21 dias de humildade, de simplicidade, aleluia. E aí eu vou profetizar aqui esta noite, que se nós pedirmos a ele nesse 21 dias, com humildade, com simplicidade, ele vai responder, ele vai abrir os céus, ele vai derramar bênção sem medida nesse ano de 2023 sobre a minha e a sua vida. Aí ó o que a Bíblia diz: e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, e um dia, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, houve uma oração constante e contínua de Daniel para que Deus viesse dar a resposta. Não desista, nem no primeiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto dia, nem no sétimo. Vá até o propósito que Deus colocou no seu coração, porque a bênção e a vitória dele vai vir. Mas ele quer o que de mim, de você? Persistência na oração. Porque quem persiste na oração, irmãos, não existe porta fechada, não existe problema, não existe barreira, porque a partir do momento que nós concluirmos um propósito, Deus vai fazer por onde? Porque tem pessoas que começam um propósito e no meio do caminho quebra, pastor Graciano. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Quando Deus deu a ordem para Josué, eu quero que meu povo dê 7 voltas sobre Jericó. Quantas voltas? A ordem de Deus é 7. Eu disse: eu quero 7 voltas. Eu não vou dar vitória no primeiro, eu não vou dar vitória no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Eu vou dar vitória quando o propósito ser concluído. Sabe por que tem muitas pessoas que não têm vitória? Porque não concluem o propósito, não vai até o fim. Mas eu acredito que aqui ainda tem um remanescente. Eu acredito que aqui tem, eu acredito. Hoje é quarta-feira, aleluia. Muitos se dispuseram de estar na sua casa, no seu sofá, quem sabe no passeio, e disse: eu vou lá na deve ser, porque estou no propósito. Quem está no propósito aqui? Quem está? Ele vai te dar vitória. Porque ele quer que nós venhamos concluir o propósito. Daniel disse: é 20. E as coisas com Deus é assim, viu? Quando a gente pensa que tudo acabou, irmãos, que não vai acontecer nada, porque Deus é assim, irmão. Deus, ele entra em cena quando todos os recursos acabam. Enquanto tem recurso, enquanto tem força, enquanto tem ânimo, ele está dizendo: eu vou ver até onde ele vai, até onde é que ela vai. O propósito de Deus para com Abraão era: eu quero o teu único filho. Ele sobe o Moriá, está com o menino, está com a lenha, está com o cutelo. E quando ele vai concluir um propósito, ele chega até o propósito, aí Deus para e diz: Abraão, não faça tão mal o menino, porque você teme a Deus. E Deus providenciou para si porque Abraão foi até o fim. Ele mostrou para Deus que ele estava disposto a cumprir o propósito. E Deus está falando no meu coração aqui: você que está nesse propósito aqui, não falte um dia não. Quem sabe você
vai chegar tarde no trabalho, mas venha buscar a presença de Deus aqui, porque Deus ele vai, no terminal desse propósito, ele vai te surpreender. Quem acredita, ele vai te surpreender, ele vai te surpreender. Porque se tem uma coisa que Deus sabe é surpreender o ser humano. Você sabe o que é isso? É ir além da expectativa humana. Porque o ser humano, ele acha que sabe alguma coisa, pastora Jaciara. Ele acha que entende alguma coisa, mas só que Deus não. Deus diz: eu vou mostrar para ele que eu sei surpreender além da expectativa humana. Aleluia! Ele sabe surpreender além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está buscando. Ele está dizendo: eu vou te dar 100 vezes mais, 100 vezes mais. Quem acredita nisto aqui? Quem acredita? Quem acredita? Porque Deus ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Ele sabe como trabalhar na vida dos seus irmãos. Daniel ficou 21 dias. Deus envia um anjo para falar com ele. Ele ouve as palavras. E Deus vai dizer: eu cheguei por causa das suas palavras. E Deus vai trazer a revelação para ele. Qual é a revelação da visão? Eu já vou encerrar. É que Deus estaria tirando o seu povo do cativeiro e também estava mostrando uma visão no porvir acerca de quem? De Israel. Deus estava mostrando algo para Daniel a respeito do seu povo contemporâneo e também do povo do porvir. Você sabe o que é isto? Deus estava mostrando algo para Daniel além daquilo que os seus olhos podiam ver. É assim que Deus faz. Quem busca, quem ora, quem jejua, Deus mostra além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, conseguem enxergar e imaginar. Por quê? Porque está vivendo uma vida regada de oração, uma vida regada de busca, uma vida regada de intimidade. Aí Deus mostra além daquilo que os nossos olhos. É o 3D de Deus. Irmãos, é o 3D de Deus, ou seja, Ele mostra aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Eu vou profetizar aqui esta noite. Deus ele vai começar a te mostrar além daquilo que os seus olhos podem ver. Ele vai te mostrar estratégia. Ele vai te mostrar coisas que a muitos olhos de alguns não conseguem ver. Ele vai começar a te mostrar para quê? Para que você venha ter experiência com Ele. Ele quer que nós venhamos ter experiência com Ele. Daniel estava velhinho, Daniel já estava avançado em idade, mas nem por isso Deus deixou de se revelar para ele. Porque para Deus não importa a idade, para Deus o que importa é o caminho, a estrada que nós estamos trilhando com Ele, para nós garantirmos a comunhão. Daniel estava velho, mas a velhice de Daniel não anulou a comunhão que ele plantou e ele produziu lá atrás, não. Deus ele quer isso de nós, irmãos. Ele quer que nós venhamos voltar a comunhão com Ele. Eu digo isso para mim também. Ele quer que nós venhamos voltar a buscar Ele como buscava, a clamar Ele como clamava. E eu digo mais, não só no aspecto material, porque eu vou dizer, esta geração, ela só quer pedir coisas materiais, coisas que agradam o nosso ego, a nossa carne. Ele está dizendo: é um novo tempo, é uma nova hora de você começar a buscar as coisas de cima. Porque as coisas de cima, porque as coisas da terra tudo vai ficar, irmãos. Ele quer que nós venhamos começar a pedir as coisas de cima. E é isto que vai nos dar a garantia de nós estarmos firmes com Ele. Amém, irmãos? Quantos recebem esta palavra? Quantos acreditam nesta palavra? A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela se apraz naquilo que foi designado. Ela está produzindo fruto em você e também está produzindo fruto em mim. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O microfone.